Vamos lá, voltando aqui. Deu tempo, né? Lavar o rosto. Né? A professora está aqui com vontade de tomar um cafezinho. Cafezinho essa hora, 15 horas. Sempre quando der 15 horas, né? Você já lembra que a professora gosta de falar do cafezinho e da tapioca, né, gente? Mas a professora vai ter que diminuir o café que estava tomando demais, estava dando problema já, né? Vamos lá, continuar aqui as nossas aulas. Agora, nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. E olha só o tema, Theo. Né? O Theo falando na aula anterior, na aula de educação técnica, tecnológica e midiática, com o tema sobre propriedade intelectual, questão de patentes, questão de marcas, né? Produtos que são produzidos e tem que ser patenteado, certo? Quando não patenteados, aí corre o risco simplesmente de vir outra pessoa e pegar a sua ideia. Que isso é a coisa mais triste que tem, né? Que existe. Bom, e olha só o Theo falando que é produtor, né? Ele produz adubos e fertilizantes. E olha o tema da nossa aula aqui, Theo. O agronegócio no nível local, regional e nacional. Né? Muito interessante esse tema dessa aula, tá? Objetivo: reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com as 4 áreas do conhecimento e compreender o agronegócio como fonte importante, né? Importante fonte de renda a nível municipal, regional e nacional. Bom, vamos fazer aqui umas considerações iniciais sobre o agronegócio. Né? Falar que o agronegócio atualmente recebe o nome de agrobusiness, certo? Que é agronegócios em inglês, e que corresponde à junção. O agronegócio é a junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas a quê? À produção e subprodução de produtos derivados da agricultura e pecuária. Ou seja, é o produto e subproduto sendo utilizados. Produto e subprodutos derivados da agricultura e pecuária. Tá? A agropecuária é um agronegócio. A agroindústria é um agronegócio. Tá? A agropecuária, já falei, também está inserida aqui no agronegócio. Quando se fala em agronegócio, é comum associar somente o quê? Produção in natura. Tá? Lardriele Costa, boa tarde. Um oi para a Escola Paulo Ferraz. Um oi e um abraço para a Escola Paulo Ferraz, a todos que estão aí acompanhando as aulas do curso técnico em serviços jurídicos. Tá? Olha só, a gente só associa o agronegócio à produção in natura, né? A produção vegetal. Não é verdade? Grãos, né? Leite, por exemplo. Né? No entanto, esse segmento produtivo é muito mais abrangente, pois existe um grande número de participantes nesse processo. Tá? Bom, e esse agronegócio, essa atividade, ela deve ser entendida como um processo. Né? É um processo produtivo, é uma cadeia produtiva. Né? Na produção agropecuária intensiva, né, é utilizada uma série de tecnologias e biotecnologias para alcançar níveis elevados de produtividade. Para isso é necessário o quê? Que alguém ou uma empresa forneça tais elementos. Né? Que alguém ou uma pessoa física, um produtor, ou uma empresa, que é a pessoa jurídica. Tá? Bom, diante disso, nós podemos citar vários setores da economia que faz parte do agronegócio. Olha aí. Quais são os setores da economia que fazem parte do agronegócio? Vamos lá. Bancos que fornecem créditos. Até antigamente, né?
Irão enviar as apostilas do curso? Orlando, apostila do curso eu não sei se irão enviar, tá? Eu sei que na plataforma, além da aula que vocês podem assistir na plataforma, fica esse material em PDF, que vocês podem estar simplesmente, quem puder, quem quiser e quem gostar, né, de acompanhar essas aulas, imprimir, certo? E fazer tipo um material já, né? Enumerar as aulas da primeira até a última e fazer tipo um material. Agora, o material eu não sei se já está na plataforma em forma de PDF, certo? Mas geralmente os professores mandam os materiais, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bancos que fornecem crédito é um setor da economia que faz parte do agronegócio. Como assim, professora? Para você investir no agronegócio, para você começar a produzir, ter uma produção agrícola, ter uma produção agropecuária, você vai precisar, na maioria das vezes, né, de um financiamento. E aí você vai num banco que lhe forneça crédito, que lhe forneça um financiamento. Tá? Detalhe, antigamente só tínhamos para citar o Banco do Nordeste. Não é verdade? Todos aí sabem. O Banco do Nordeste era conhecido para fornecer crédito nessa área do agronegócio. Hoje, os bancos já têm a linha de crédito agrícola. Não só o Banco do Nordeste. Tá? Olha aí, Baixa Grande, do Ribeiro, Danilson, boa tarde. Thalisson também, boa tarde, Baixa Grande do Ribeiro. Outro setor da economia, indústria de insumos agrícolas. Fertilizante, toda vez que eu for falar de fertilizante agora e de adubo, eu vou lembrar do TEL. Fertilizante, herbicida, inseticida, sementes selecionadas para o plantio, entre outros. Né? Indústria de tratores e peças. Né? Olha só, é um setor, tá, que faz parte do agronegócio. Hoje em dia, né, tem gente que tem esses tratores e peças só para aluguel. Estão começando a pensar nisso aí. E é um ramo que dá certo. Tá? Porque muitas vezes o produtor não tem o equipamento, não tem um maquinário. Aí você vai e aluga. Né? Tem proprietários que não têm o maquinário. Tem os outros equipamentos. Né? Tem a estrutura toda, mas não tem. Né? Os tratores, as peças, certo? E aí alugam. Né? E é um dinheirinho bom, aluguel, viu, gente? E sempre tem. É um ramo, é um setor que sempre tem cliente. Tá? Lojas veterinárias. Lojas veterinárias. Olha aí, Porto, aula maravilhosa para deixar nossos alunos bem cientes de tudo. Obrigada, Porto. Vocês que são maravilhosos por estarem sempre interagindo e sempre mantendo o engajamento aqui na aula, tá bom? Beleza? Assim, a gente está aqui para ensinar e também para aprender. Né? Nós estamos aqui nesse mundo para ensinar e para aprender. E com vocês eu aprendo também, tá? À medida que eu estou ensinando, tá certo? Então, vamos lá. Lojas veterinárias. Gente, quem tem produção agropecuária, é lógico que vai precisar naquele município de uma loja veterinária. Né? Loja veterinária não é só para quem tem o seu petzinho em casa, não. Certo? Não é só o cachorrinho ou o gato, não. Tá? Certo? Beleza? Laboratórios que fornecem vacinas e rações para a pecuária de corte leiteira. Isso na primeira etapa produtiva. Posteriormente, a esse processo são agregados novos integrantes do agronegócio que correspondem às agroindústrias. Olha aí. Agroindústrias responsáveis pelo processamento da matéria-prima oriunda da agropecuária. A agroindústria realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em subprodutos, né, que podem inserir na produção de alimentos como o quê? Frigorífico, agroindústria. O frigorífico tem o abate das aves,
né? E pode também o quê? Fazer a venda dos ovos, não é verdade? Indústria de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustível, produção têxtil, entre muitos outros. Tá? Amanhã eu vou procurar um vídeo de uma aula de campo e vou pedir para que seja colocado aqui de uma agropecuária, uma aula que foi feita pelo Canal Educação, né? A professora era a Iuna aqui, né? Então vocês vão ver a professora toda de jaleco, a toucazinha na cabeça, segurando o microfone, o propé, porque dentro da área a gente tem que entrar com todos os equipamentos de proteção individual. Então eu vou pedir esse link desse vídeo para que vocês vejam essa questão da agropecuária, tá? Que é laticínios, certo? Tem a produção animal, tá? E lá eles desenvolvem, eles produzem o queijo, requeijão, manteiga em pote, manteiga em garrafa, tá? Leite, o queijo coalho, certo? Iogurte, tá? Então a aula foi feita nessa agropecuária e é interessante que vocês observem todo o processo produtivo, tá? E é uma agropecuária local, gente, é da nossa região aqui, certo? Bom, a produção agropecuária está diretamente ligada aos alimentos, processados ou não, que fazem parte do nosso cotidiano, porém essa produção é mais complexa. Tá? Isso porque muitos dos itens que compõem nossa vida são oriundos dessa atividade produtiva. Madeira de móveis, roupas de algodão, essência de sabonete, grande parte dos remédios, olha aí, tem origem nos agronegócios. Bom, e a partir de 1970, o Brasil vivenciou um aumento nesse setor agroindustrial, especialmente no processamento de café, né? De soja, laranja. Por que no processamento de laranja, professora? Porque a gente importa o suco, tá? Não é a fruta, certo? A gente manda lá para fora o suco. Cana-de-açúcar e também criação de animais, principais produtos da época. A agroindústria, que corresponde à fusão entre a produção agropecuária e a indústria, possui uma interdependência com relação a diversos ramos da indústria, pois necessitam de embalagens, né? Necessitam de insumos agrícolas, da irrigação, né? Máquinas e implementos. E observem, gente, quando a gente fala de agroindústria, agronegócio, agropecuária, né, é muito recurso, né, é muito investimento. Por que a gente tem que investir? Por que é muito investimento, professora? Porque o investimento é alto para gerar qualidade. O agronegócio, a agroindústria, o público-alvo são os seres humanos, são os indivíduos, é a sociedade. Alimenta a sociedade. E quem mexe com alimento não pode brincar, não. Tem que ter segurança. Por isso, muitas leis, tanta legislação de segurança alimentar, que já é obrigada agora a agroindústria seguir a segurança alimentar. Tá? Por isso, tem o Ministério da Agricultura, bem ali no pé da agroindústria, da agropecuária. A Anvisa também se preocupa. Vigilância sanitária. Gente, é muita coisa. Né? Então, concordo quando diz assim, eita, um produto de agronegócio, um produto do agronegócio, um produto da agroindústria é caro. Né? Está muito caro. A produção é cara. E nessa pandemia, encareceu muita coisa. Certo? Beleza? A carne subiu com preço absurdo, né? Mas aí vamos pensar, eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo, certo? Os produtores. Mas é porque vocês vão ver, me lembra, José. Vou pedir aqui para o meu diretor de imagem lembrar, e na hora que eu terminar, já vou falar com o responsável, tá? Para procurar essa aula mostrando o investimento numa agropecuária é grande. Né? Para cada tipo de manuseio de subproduto, por exemplo, tem ali as baias, né? Certo?
Tem ali, bota lá o gado, aí vai, né, fazer a retirada do leite, que também pode ser manual ou pode ser mecânico. Como manual precisa de muita mão de obra, né, e eles querem reduzir isso, tá? Então bota a forma mecânica. O equipamento é caro. É o investimento deles, beleza, mas eles vão botar o preço aonde? Lá nos subprodutos. Né? Então, isso tudo a gente começa a entender. Né? A gente reclama, mas começa a entender que lá na ponta, né, o recurso é muito grande, o investimento é muito grande. Recurso alto que eles investem. Tá? Esse conjunto de interações da atividade de alto grau, importância econômica para o país no ano de 1999, somente a agropecuária respondeu por 9% do PIB do Brasil. Entretanto, se enquadrarmos, né, todas as atividades comercial, financeira e serviços envolvidos, certo? Ligadas ao setor de agronegócios, esse percentual se eleva de forma significativa com a participação da agroindústria, tá? Para aproximadamente 40% do PIB total. De 9 para 40. Bom, esse processo também ocorre nos países centrais, nos quais a agropecuária responde, em média, por 3% do produto interno bruto. Mas os agronegócios, né, ou agrobusiness, representam 1/3 do PIB. Tá? Essas características levam os líderes dos Estados Unidos e da União Europeia a conduzir sua produção agrícola de modo subsidiado pelos seus respectivos governos. Esses criam medidas, né, protecionistas, que são barreiras alfandegárias, impedimento de importação de produtos de bens agrícolas para preservar as atividades dos seus produtores. Em suma, o agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois garante o sustento alimentar das pessoas e a sua manutenção. Além disso, contribui para o crescimento de exportação do país que o executa. Bom, e aí a gente entra, né, com informação do agronegócio brasileiro, a importância e complexidade do setor, certo? Em meio à crise sanitária da Covid, que ainda hoje nós estamos passando por essa crise, o desempenho do agronegócio brasileiro se mostrou resiliente. Ele se mostrou resiliente de uma certa forma e em certa parte, né? E mais do que isso, surpreendente. Prova disso são os diversos recordes já atingidos pelo setor em 2020. Em 2020, que teve o boom da pandemia, né? Professora, mas como é que todo mundo fala que todos os setores foram afetados? O agronegócio foi afetado, né? Mas ele se tornou ali firme, certo? Onde foi que ele foi afetado? Na logística de transporte. Greves de caminhoneiros. Parou, não teve a informação de transporte. Companhias aéreas. Se algum setor do agronegócio dependia de companhias aéreas, se algum setor do agronegócio dependia do modal, né, marítimo, dos navios, dos cargueiros, né, de trens, houve sim um problema. Né? Todos os modais de transportes foram atingidos na época da pandemia. Por quê? Ninguém saía, ninguém entrava. Né? Tinha navios que ficaram atracados com produtos agropecuários, produtos do agronegócio, com grãos. Né? Ficaram atracados, esperando a autorização de chegar no porto e fazer a distribuição. Não é verdade? Quem acompanhou isso? Eu estava acompanhando. Teve uma baixa, teve um aumento, né, do valor dos produtos, justamente pela demora, né, que ficou parado, dias e dias parados. Alimentos não chegavam a certos locais. Né? Equipamentos quebravam no campo, não tinha como
via o equipamento, atrasava a produção, mas foi produzido. Certo? A produção não parou. Tiveram que continuar. Não pode parar. Certo? Eu plantei aqui tantos 1000 hectares de soja. Tem a pandemia, não vamos parar. Ninguém vai para o campo. Não vou fazer o manejo. Deixa secar, não vou irrigar. Gente, aí é perda total. Né? Então, o que é que eles falaram? Vamos continuar. Irriga, vamos fazer o manejo, vamos combater praga, vamos combater doença. Né? Vamos adubar. Mas na hora da colheita, como é que vai escoar? Vamos estocar. O que der para sair, saiu. O que não der, vai ficar aqui. Uma hora vai ter que sair. Então, eles foram resilientes em relação a isso. Né? O PIB do agronegócio calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária, avançou importantes 24,3% no ano passado, alcançando participação considerável de 26,1% do PIB brasileiro. Né? O Theo falando que o maior problema aqui no Piauí é a seca. Né? O maior problema é o clima. Né? São os períodos quentes. E esse ano, desde o ano passado, se vocês observarem, tem período que está chovendo que não é para chover. Né? Então, isso muda até a questão de um produtor. Poxa, o ciclo da minha cultura aqui, da minha vegetação, já foi feito, né? Já foi tudo calculado em relação ao que a gente sempre apresenta. Aí, do nada, vem uma chuva. Né? Período que devia estar chovendo, não choveu. Período que não devia estar chovendo, estava chovendo. Né? Então, isso aí já nos remete o quê? A preocupação com a questão ambiental, com a questão climática. Porque quando o clima começa a apresentar essas mudanças, essas variações, é porque em outras regiões, ou seja, no mundo todo, está ocorrendo, né, um impacto ambiental. E afeta o mundo todo. Afeta o país todo. Certo? Pesquisa do CP, realizada com base nos dados da Secretaria do Comércio Exterior, mostra que o agronegócio já atingiu recordes de volume de receita com as exportações com respectivos crescimentos de 10% e de 4% em relação a 2019. Bom, o bom desempenho do setor, né, está, a propósito, diretamente ligado às suas exportações. Para se entender tal assertiva, deve-se considerar os seguintes cenários. Olha só. A alta dos preços internacionais das commodities, predominantes na pauta de exportações brasileiras em função do aumento da demanda mundial por alimentos e a forte desvalorização do real frente ao dólar. Né? Ambos os fatores fazem das exportações o quê? Caminho dos tijolos amarelos para a produção agropecuária, pois seus produtos, né, estão mais valorizados e seus preços em dólar mais competitivos. Né? Minha gente, uma questão interessante aí que, mais uma vez, agradeço o Theo pela sua participação e interação, né, seu engajamento aqui. Gosto muito de interagir, não só com o Theo, gente, porque o Theo interage mesmo, é o Theo e o Adalto, sempre interagindo. Os outros também, né, mas mais são eles. Essa questão do problema de clima, né, olha que interessante. Eu gosto muito de observar, né? Então, na casa da minha mãe tem muita planta. Né? E agora, ela botou na cabeça, né? É até bom porque é uma certa terapia. Cuidar de plantas é uma terapia. E ela botou na cabeça agora que vai produzir rosas do deserto. Né? Tem gente, né, que está produzindo, que está vendendo. Né? Olha aí, é um agronegócio. Né? É um mini agronegócio. Tem gente que pegou o quintal todo da casa, fez, né, umas latadas, certo? Fez umas bancadas e está investindo nessa questão de rosa do deserto, certo? Tem uma variedade que ela tem lá,
que não pode, olha, são 3 estações, inverno, verão e seca. Exatamente. Tem uma variedade de uma rosa do deserto, né, que ela leu, ela disse assim, eu estou achando estranho. Essa rosa do deserto, ela não pode ficar totalmente na sombra, olha só. Ela não pode ficar totalmente na sombra, porque senão ela não vai florir, né? Aí ela pegou e botou assim, meia sombra, né? Um local que pegava o solzinho da manhã, né? E com o passar do dia, pegava assim uma sombrazinha, então sempre pegava luminosidade. E nada de florar, né? De ter a floração, nada de ter a floração. E ela já estava querendo desistir. Ó, tá mudando de cor, as folhas estão mudando de cor, eu estou notando ela que está murchando, um dia ela está murchando, o outro dia ela está assim, sempre ela observando. E sempre quando eu andava lá, eu observava junto com ela. E pegava lá o composto e botava o dedo para ver se estava muito úmido. Estava muito úmido, porque ela estava botando água direto, todo dia. Aí ela dizia que botava água por causa do clima quente. Aí eu não bote muita água, não, né? Sempre observe se está seco. Se está seco, bote água, mas não fique encharcado, não. E aí ela, não vou mais botar. E eu um dia peguei a variedade e falei assim, vamos fazer diferente? Né? A senhora leu isso dessa variedade. Os estudos mostram que ela não pode pegar muita sombra. Então a senhora está botando mais ela no sol, um pouquinho no sol. Mas vamos botar ela na sombra mesmo? Né? Por causa da luminosidade. Já é quente. Vamos deixar essas plantas todas na sombra para não pegar nenhum raio de sol. Vai pegar o calor porque tem o calor mesmo, né? E ela deixou 3. Separou das outras, foi um teste. Só observação, gente. Para você ver como tudo é diferente aqui no nosso Piauí, no nosso estado, né? Essa região aqui nordeste. As 3 que ficaram totalmente na sombra, que não era para florir, floriu na sombra. Com uma semana que ela deixou, já começou a aparecer os botões. Né? Eu disse, olha, vai florir na sombra. Elas não é para florir na sombra. Ela não é de sombra. Né? Eu disse, mas vai florir. Mas aqui vai florir. E floriu. Né? Produção de uva. São João tem produção de uva. Quem é que imaginava que o Piauí ia ter produção de uva, gente? Porque uva, a gente cresceu vendo que somente no sul do país, né? No sul do país tem produção de uva. Nos outros países tem produção de uva. Mas no Nordeste, quem é que ia imaginar? Né? Então, quando a gente fala de agronegócio, quando você é um produtor e quer começar um agronegócio, né, você tem que primeiro estudar qual é o ramo que você vai investir. O que é que você vai produzir. E a partir do momento que você decide produzir algo, você vai adaptar aquela sua produção ao seu local. Você vai começar a fazer testes de produção. Certo? Beleza? Tem produtores que desistiram ou que não querem desistir, mas não têm nenhuma renda e não têm produção nenhuma, porque querem produzir, por exemplo, né? Pega bode, carneiro, uma raça que não dá para adaptar ao clima daqui, porque dá dinheiro fora, eu quero trazer para o Piauí. Chega aqui, o animal morre, adoece e morre. Ah, essa raça é ruim. Não é. Né? É porque você tem que adaptar o animal. Você tem que simplesmente fazer alguma coisa, adaptar o clima dele naquela região, que ele tem produção, adaptar aqui. Né? Theo, aqui eu tentei produzir orquídea, mas o sol não deixou. Mas, Theo, você acredita que tem muita gente aqui em Teresina que consegue produzir orquídea, porém nos apartamentos. Né? Eu não sei, tem o controle. Né? E engraçado, falando de orquídea, falando de produção, a gente não está fugindo do tema, tá, gente? A gente está falando sobre produção. Né?
Engraçado que eu tenho uma planta, não sei se vocês já ouviram falar, uma planta denominada jiboia. Né? Só no ar-condicionado. É não, Theo. É não. Uma planta chamada jiboia. A planta jiboia, ela tem variadas variedades, né? Ela tem da cor verde, ela tem da cor verde cana, ela tem verde e amarela e ela tem verde e branca. Não sei se vocês já viram, né? Eu comprei a minha verde com verde cana. Verde, não é nem verde com verde cana. É verde, tem algumas nuances aqui, verde claro e verde escuro. Né? Mas ela é mais escura. E aí eu mudei, Theo, quando eu falei a questão de utilizar um adubo que eu não gostei, né? Jiboia e híbrida é aquática. Ela pode ser aquática. Ela pode ser. Eu vi em locais que ela pode ser aquática. E aí, Theo, o que é que eu fiz? Eu fui mudar o adubo, que foi o adubo justamente que eu comprei que eu não gostei. Certo? E aí ela começou, né, a murchar. E os, meu Deus, minha jiboia vai morrer. Eu fiquei triste, gente, porque quando eu estou cuidando de uma coisa, que aquilo ali começa a falecer, eu fico triste. Meu Deus, será que é minha mão? Eu já penso logo, não pode ser minha mão, né? E aí, quando eu fui, ela estava muito grande, e fui, né, podar e botei novamente lá. Gente, as novas que estão nascendo amarelas. Verde com amarelo. Mais amarelo do que verde. E eu pensava que o amarelo já era alguma deficiência, ou excesso de água, ou falta de água, né? Ou algum problema no adubo. Certo? Olha aí. Dentro de casa faz separar o casal, dizem os mais velhos. Não, não pode. Ninguém vai separar. Não pode não, viu, Theo? Aí o que é que eu fiz? Tirei a foto e mandei para a pessoa, para a loja que me vendeu. Eu disse assim, tá morrendo? Aí ela disse, não, é porque está nascendo a outra variedade. Por incrível que pareça, está nascendo, né, a outra variedade. Então tá a coisa mais linda, tá o verde, né, o verde, eu comprei a variedade verde, e aí os outros galhos tá assim uma coloração brasileiro mesmo, né? Então, essa planta aí, jiboia, não é a que separa, que os mais velhos dizem que separa o casal dentro de casa, não. Viu? É outra planta, não é a jiboia, não. Certo? Bom, combinado a isso, foram observadas produções recordes para a agricultura brasileira em 2020. Tá? Safras de algodão, olha aí, ó, soja, milho, atingiram respectivamente, né? Algodão, 7,4 milhões de toneladas, tá? Soja, 124,8 milhões de toneladas e milho, 102,6 milhões de toneladas. Um crescimento de 4,9% para o algodão, 4,3% para a soja e 2,5% para o milho, respectivamente. Resultado da combinação do aumento da área de cultivo e de ganhos de produtividade. Né? Para aumentar a área de cultivo, eu tenho que investir. Eu tenho que melhorar o manejo. Eu tenho que melhorar em equipamentos. Eu tenho que melhorar em insumos. Tá? No caso da pecuária, apesar do crescimento mais modesto da produção, a alta dos preços foi a principal responsável pela expansão do faturamento das atividades, que está atrelada, por sua vez, ao forte aumento de quê? Da demanda externa por carnes brasileiras. E tivemos um aumento, sim, do crescimento, né? Um aumento tanto no preço, né? Gente, que a carne subiu demais. Né? Eu falei em outra turma que eu fui no supermercado, vi aquelas bandejinhas de carne, 500 gramas, 23,80 e poucos reais. 500 gramas de carne. Aí eu virei e fui comprar um queijinho coalho, porque eu gosto de queijo coalho. Quando eu olhei pro queijo coalho, 22, não sei quantos. Aí eu até brinquei com minha filha e disse assim, aí ela, e aí o quê? A gente leva o queijo ou leva a carne? Porque eu come o queijo
ou come a carne, né? Mas eu brinquei com ela. O que é que eu quis mostrar para ela? É que a coisa tá cara. Tá caro. Né? Então, se você tem o costume, tudo subiu. Se você tem o costume de chegar... Queijo ou carne, exatamente, Adalto. Se você tem o costume de chegar no supermercado e ir só pegando, você não vai fazer economia, não. Gente, uma coisa que eu não demorava era em supermercado, mas agora eu faço é questão. Eu faço a questão. Eu simplesmente vou num dia que digo assim, bom, hoje é o dia de ir supermercado. Né? Hoje é o dia de eu ir no supermercado. Certo? Então eu demoro. Quem quiser ir comigo, quem achar ruim, não vai deixar eu ir sozinha. Só me ajude a subir com as compras. Né? Porque é demais. Eu fico procurando. Se é o mesmo produto, eu fico procurando o valor. Porque tá caro. Aí no dia da compra do queijo ou da carne, né? Tava tendo promoção de tomate. Outra coisa cara. Tomate. Né? Aí, R$1,90 o quilo. Minha gente, eu vi aquela quantidade de gente correndo pro tomate. Eu disse, meu Deus, o que é? Não, o quilo tá R$1,90. Ou tinha gente levando, era de 3 quilos. Porque tava um preço bom. E o tomate estava bom. Né? Então, a gente tem que procurar algo de qualidade, né? Mas também tem que ver o preço. Né? E detalhe, muita gente pensa... o preço é igual em todo supermercado. É não. Né? Se você for pesquisar alguns supermercados, é lógico que eu não gosto de sair pingando. Compro isso em tal lugar, compro isso em tal lugar. Tem gente que diz, é melhor fazer isso. E o combustível? A gente tem que pôr isso na balança. A gente tem que colocar isso na ponta do lápis. Né? Então, vá num local onde a maioria das coisas é mais barato. Ou então, parcialmente barato. Né? Mas por quê? Por causa do combustível. Né? Professora, eu moro do lado do supermercado. Tá, e o supermercado que você mora do lado é o mais barato da cidade? É o mais caro? Não, é tudo caro. Pois faz um esforçozinho e vai no lugar mais barato. Tá? Os aumentos de preço de insumos encarecem a linha de produção, né? Olha aí, Baixa Grande do Ribeiro falando que em Baixa Grande é uma das maiores produtoras de soja do Piauí. Sim, a gente já falou aqui em outras aulas, tá? Os maiores produtores de soja, tá? Então, essa questão aí, gente, de alimento, tá demais. Outra coisa cara, pão. Né? Pão tá caro. Tem padaria aqui que tá R$1,20 o pão. Imagina aí. Tem outras que subiu, tá R$1, deixou R$1. Outros R$1,20. Agora, isso aí eu faço questão de rodar e procurar saber qual é a padaria barata. Tá? Tá tudo caro. Tudo. E não é só alimento, não. Né? Produtos de limpeza também tem que pesquisar. Certo? Uma coisa caríssima que muita gente que eu conversando essa semana, né, na semana passada, num grupo de amigos, aí falaram assim, o que é que a Iuna vai falar? Mas nunca ninguém tinha observado. Tem saco de lixo? Tem gente que diz assim, o melhor saco de lixo é da marca tal. Eu quero lá saber se é o melhor saco de lixo, vai pro lixo. O saco de lixo vai pro lixo, eu vou comprar coisa cara pra quê? Marca tal, que é cara pra quê? Tem gente que não tem noção do que faz, do que fala, né? Eu vou comprar o detergente tal, porque uma gotinha dá para espumar. Meu amigo, eu quero lavar. Lavou. Fez espuma, lavou, tá? Não quero saber de marca tal, não. Tem coisas que a gente tem que comprar baratinha mesmo. Isso é besteira. Agora, quando é uma coisa que você realmente tem que... Não, eu tenho que investir nisso aqui. Eu tenho que investir na minha alimentação. A alimentação é cara. É por isso que muita gente não faz dieta. Vocês já prestaram atenção? É por isso que muita gente prefere... Quando adoece, tem muita gente que prefere comprar remédio. Às vezes dá para tratar com alimentação.
A gente fortalece o nosso sistema imunológico com alimentação, mas a alimentação está cara, professora. Então a gente vai atrás de remédio mesmo. É por isso que tem mais farmácia do que supermercado. Tem mais farmácia do que academia. Vocês já pararam para pensar nisso, nessas disparidades? É isso, gente. É porque a alimentação está cara. Tá? Não julgo, mas infelizmente é o que está acontecendo. Certo? Os embarques de carne suína cresceram 39% em 2020 e os de proteína bovina 12%. E dentre os parceiros comerciais do agronegócio brasileiro, a China predomina como principal, sendo destino de 33,7% do total embarcado. De 73% da soja em grão, de 56% de carne suína e de 48% de carne de proteína bovina. Bom, e em publicação recente do Boletim Focus, o Banco Central do Brasil estima a manutenção da taxa de câmbio a R$ 5,30 ao fim deste ano, enquanto a economia brasileira deve crescer 4,33%. No campo, dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, indicam novos recordes nas produções de soja e de milho, olha aí, cujas áreas podem avançar 4,2% e 7,1% na safra, alcançaram, né, de 2020 e 2021, respectivamente. Para as carnes, espera-se manutenção dos elevados fluxos de exportação, se mantida a tendência já observada conforme a SECEX. Bom, e a despeito desses recordes, há de se levar em consideração que, né, o expressivo crescimento da agricultura se tratou de uma recuperação. Haja vista a queda de renda real do segmento entre 2017 e 2019. Tá? Há de se levar em consideração que o aumento dos preços não pôde ser absorvido por uma parcela de produtores que já havia negociado as suas safras. E houve alta expressiva dos custos de produção que espremem a margem dos produtores. Certo? Bom, essa questão é mais prevalecente no caso do segmento primário da pecuária, tá? E que se observou avanço significativo dos custos de produção relacionados à alimentação animal. Olha aí. Aumenta a alimentação animal, é lógico que o custo daquele produto, quando ele vai para o supermercado, né, ele vai ser distribuído e a sociedade vai consumir, vai chegar no consumidor final, vai ser um custo elevado também. Em função da valorização do milho e do farelo de soja. Ou seja, subiu o valor do milho, a produção do milho foi alta, o investimento na produção foi alto. Eu vou vender o milho com o valor, né, um pouquinho de aumento. O milho é para alimentação animal. Eu vou fornecer, então o produtor, o pecuarista, ele vai pagar caro pelo milho. Então ele vai botar um preço, né, alto no fornecimento da carne ou no fornecimento do leite, certo? Na outra ponta está o consumidor brasileiro, que tem se deparado desde o ano passado com alta relevante nos preços dos alimentos. Bom, após um ano da declaração de pandemia de Covid por parte da Organização Mundial de Saúde, o IBGE divulgou em abril deste ano um aumento acumulado dos preços dos alimentos de 13,9%, superior ao avanço do índice geral, de 6,1%, acima do limite máximo estabelecido pelo Banco Central do Brasil. E dentre os itens que compõem um grupo de alimentação e bebidas, destaca-se o avanço do óleo de soja, arroz, batata. Batata tá cara, viu, gente? Tá cara. E do leite. O leite em pó, R$30. 800 gramas. Vocês sabiam disso? Quem é que tem costume aí de comprar leite em pó? O leite em pó, o leitinho. O instantâneo. R$30. E a gente, eu fiquei assim, parada. Aí dá não. Procurar aqui outra coisa, outra marca, né?
Porque tá caro. R$30. 29, alguma coisa. Eu aproximo para 30. R$30. De acordo com dados do CPEA, entre março de 2020 e 2021, houve uma alta acumulada importante de 47,6% do índice de preço ao produtor de grupos de produtos agropecuários. Destacando-se o quê? Produtos como arroz sem casca, 72,8%, soja em grãos, 86,5%, milho, 59,4%, boi gordo, 54,4%, frango, 43,7%, leite, 34,8%, suíno, 20,3%, ovos, 19,4% e batata, 21,9%. Gente, destaque para o frango. O frango teve um aumento? Teve. Você vai comprar o frango? Furem o saco. Já vi confusão em supermercado aqui que tinha mais gelo do que frango. Você estava pagando pelo gelo. Vocês sabiam disso? Furem o saco, deixa sair aquela água, porque ali pesa. Quando vai passar, no caixa, ela não bota ali no caixa, aquilo ali tem uma balançazinha. Então, tipo assim, o quilo é tantos reais. Aquilo ali vai dar mais do que o quilo que tá o frango por causa da água. Isso já foi mostrado até em jornais. Economia doméstica, o nome. Então, furem. Vão comprar? Não tem problema nenhum. Escolha o frango, tá? Eita, tá congelado, tem gelo aqui, tem água aqui, Então, fura. Dá com a unha mesmo assim, uma furadinha para sair aquela água. Deixa secar, tá? Banana. Banana, quando vocês forem comprar, tira, Tira, deixa só a banana dentro do saco. Certo? Para não pesar. Então, tem coisas que a gente tem que aprender, para diminuir o valor. Outra coisa, a bandeja do peito de frango. Minha gente, eu perguntei um dia no supermercado se era pombo. Você quer um frango ou um pombo? O vendedor, o cara que estava na gôndola lá, riu. Por que, senhora? Moça, que é um peito de pombo. Não é frango, não. Pequeno, pequenininho e com preço lá em cima. Minha gente, esse peito de frango inteiro, isso aqui é uma banda ou inteiro? Não é inteiro. Isso aqui só dá para mim. Vou fazer o almoço para mim, para minha filha, ela não vai comer. Eu vou comer todinho. Então, tá complicado. A gente tá pagando caro. É um peito de lambu. Eita, Dalton. Rapaz, é complicado. Olha, às vezes eu paro, fico olhando. Rapaz, esse negócio aqui tá errado. É esse preço bem aqui mesmo. Maçã. Olha, eu tô dando só umas dicas para vocês, Maçã. Maçã ou você compra separado, você escolhe, Lógico, todos vocês sabem escolher, tá? Você escolhe. Mas tem aqueles mais práticos, que é os saquinhos, que vem nos saquinhos. Eu não sei se vem com 10 maçãs, Aí você compra um saco. Quando vai abrir, estão todas machucadas, já estragadas. Não passa um dia. Aí você vai tirar. As uvas. Tudo está caro. Preço alarmante, tá? Uva, Aquelas caixinhas. Ali você tem que olhar. Você não pode abrir, Mas você tem que olhar a caixinha toda. Por quê? Porque as machucadas estão lá dentro. Eles botam ali no superficial, tudo bonitinho. Quando você chega em casa e vai lavar, para botar na geladeira, e aí? Aí você pagou uma caixinha que, por exemplo, contando em unidade, tem mais de 20. Mas não é por unidade, é o peso, certo? Aí você vai e paga, você só come 7. É por um preço alto. É complicado. Então,
vamos brigar por isso aí, vamos reclamar. Eu reclamo. Né? A alta dos preços dos alimentos pode ser atribuída principalmente à desvalorização da taxa de câmbio, ao aumento da demanda internacional pelas commodities e à mudança no comportamento dos consumidores, devido ao contexto do isolamento social. Né? Há de se levar em conta ainda o efeito do auxílio emergencial temporário sobre a demanda das famílias e, portanto, a elevação dos preços domésticos. Esse cenário se torna particularmente delicado quando considerada a parcela da população mais pobre, né, e, consequentemente, mais afetada pela crise econômica, intensificada pela pandemia, que sofreu a perda de emprego, né, e ou redução de renda. Certo? Olha aí, o morango, o presunto e o queijo, quando abrimos por fora, né, a fatia e por dentro os pedaços. Exatamente, eu ia falar do morango, né, aquelas bandejinhas. Você chega em casa, você vai tirar aquela parte machucada e não sobra nada. Né? O queijo você vai tirar, você tem que... Tudo pregadinho, o presunto também. Gente, é complicado. Então, a gente tem que reclamar. E muito. Né? Não é direito do consumidor? Não tem o Código de Defesa do Consumidor? Aquele Código de Defesa do Consumidor, geralmente, em muitos caixas, estão ali o manual pequenininho, né? O manual bem pequenininho, o Código de Defesa do Consumidor. Ali eles botam, você pensa que é para o seu direito? Não. É para não desrespeitar o caixa. Só pode. Porque quando a gente vai cobrar um direito nosso, aí não, tem que falar com o gerente. E esse Código de Defesa do Consumidor está aqui para quê? É para vender. Eu perguntei um dia no supermercado. Perguntei. Eu disse, esse Código de Defesa aqui é para vender. Não, porque eu não estou tendo direito como consumidora. Estou pedindo um desconto aqui, porque está tudo amassado. E aí? Eu brigo. Eu não brigava não, mas agora eu brigo, porque dói no bolso, gente. Dói no bolso. Né? E a gente rala, trabalha, né? Quer cuidar um pouco da saúde, quer diminuir medicação. Né? Essa questão de medicação, quando eu falei, né, assim, até de forma engraçada, mas é preocupante, que tem mais farmácia do que supermercado, tem mais farmácia do que academia. Por quê? O pessoal não está cuidando. Não, o pessoal quer cuidar da alimentação. O pessoal quer se alimentar bem. Não é o direito do cidadão? Não é? Não está na lei? Não é o direito do cidadão? Mas cadê? Está tudo muito caro. Né? Então a pessoa se enche de remédio, não é nem de uma boa alimentação, porque não tem condição, porque é tudo caro. Mais caro do que a medicação. Né? Tá com 2 anos eu apresentei um problema de saúde e a médica foi muito honesta comigo. Ela disse o seguinte: ou você usa medicação para o resto da vida, né? Ou então cuida da alimentação. Tem aplicativo de comida que entrega remédio. Tem aplicativo de farmácia. Tem aplicativo. Então, olha só isso. Ou você cuida, você vai viver tomando essa medicação que pode, em 3 meses de uso, lhe causar um mal maior. Olha o susto que ela me deu. Ou então, você cuida da sua alimentação. Né? Você paga pelos buracos. Comprar queijo suíço. Théo, tu é chique. Queijo suíço. Se o queijo da gente já tá caro, imagina um queijo suíço. Né? Tu é chique, Théo. Então, anos atrás, eu passei por uma situação que eu falei assim, bom, isso tem como tratar, esse problema tem como tratar com a alimentação? Ela tem, e é o mais certo. Né? E aí, o que é que eu fiz? Antes de... Comprei a medicação. Né? Tá aqui. Guardei. Aí eu procurei, perguntei para ela, tem profissional na área que eu posso procurar aqui em Teresina que seja especialista nisso? Né? Aí elas, eu não sei lhe informar, mas deva ter. E aí eu pesquisei, fui atrás, né, de nutrólogos e nutricionistas. Levei o problema para eles e falei, olha, a médica disse que eu posso tratar com medicação, sendo que com 3 meses eu posso aumentar o meu problema por conta da medicação, ou eu trato com alimentação, cuidando da alimentação.
E aí, graças a Deus, né, por bênção divina, o profissional era especialista nesse problema, tá? Tinha acabado de chegar aqui na capital. E aí ele disse, aqui alimentação vai ter que reforçar com alimentação com vitamina E, que tem a vitamina E, alimentação antioxidante, alimentação anti-inflamatória. Meus alunos, meus amigos, pois eu tratei. Foi caro, né? Mas eu tratei. Porque eu não queria tomar medicação sabendo que com 3 meses eu poderia piorar o meu problema. Né? Então lá vai eu pro supermercado. E era folhosas, e era verdura, já tudo com que tivesse vitamina E. O que tivesse algum nutriente para absorver e para reter a vitamina E no meu organismo. Né? Então, tudo isso eu fiz. E atividade física. Gente, eu parei de tomar. Eu nem tomei, nem cheguei a tomar medicação. E nem vou tomar. Né? Certo? Então, eu tratei com alimentação. Tem um diretor de imagem aqui que, pela cultura dele, né, nem vacina não tomam. Na região, no país de onde ele tem a origem dele, ele diz que tratam com alimentação, porque o sistema imunológico é reforçado com alimentação. Mas a alimentação é cara, infelizmente. Né? Não obstante, esse contexto tem trazido luz ao debate sobre o aumento do número de famílias brasileiras vulneráveis à fome, uma vez que o processo inflacionário corrói o poder de compra da população, o que se torna problemático entre os mais pobres. Tá? A renda é um importante fator para assegurar ou não a segurança alimentar e nutricional das famílias. Né? Vocês viram recentemente, eu acho que foi no Jornal ou no Fantástico, uma criança, né, que ligou para a polícia. E aí a polícia, pensando que era alguma denúncia, algum caso de crime, a criança ligando dizendo que estava com fome, que a mãe não tinha comida dentro de casa, que a mãe e os irmãos estavam com fome. Vocês viram? Né? Que tristeza. Né? Aí os policiais foram à casa e simplesmente se reuniram, né, os vizinhos, a população, e deram cesta básica. Tem gente que fala assim, vamos dar uma cesta básica naquela comunidade, aí dá só arroz e feijão. Arroz e feijão é beleza, é bacana, mas não tem todos os nutrientes não, gente. Né? Dá uma carnezinha, dá um frangozinho, dá uma fruta, que melhora muito, tá? A última divulgação da pesquisa, 2017-2018 do IBGE, mostrou um processo de reversão de conquistas observados até 2013, certo? E já chegamos aqui ao finalzinho da aula, e eu vou lembrar, assim que terminar aqui, eu vou lembrar da aula falando sobre o agronegócio, tá? Que foi feita em campo, tá bom? Para trazer para vocês. Grande abraço e até amanhã.